Olá, vamos começar então a nossa roda de chimas. Eu particularmente acho que essa roda podia ser chamada Carol Cumpre Suas Promessas. Porque semana passada, nesse mesmo dia, na quinta-feira, estivemos nesse nosso mood de viagem, falamos sobre um projeto maravilhoso, sexta-feira, falamos sobre um projeto muito legal, de um casal muito legal, que se chama Mundo à Volta. Eles têm um formato, um lifestyle muito bacana, que chama-se Nômades Digitais. E eu falei, quem sabe a gente fala disso numa roda de chimas? Cá estamos, eles estão novamente com a gente e a gente vai falar então sobre essa vida de ser um nômade digital. Vou pedir que todos se apresentem, os nossos convidados da semana passada estão aqui, vão se reapresentar e a gente também tem 2 convidados por Skype e depois eu digo quem são. Por favor, bem-vinda novamente, Gabi. Muito obrigada por cumprir a promessa dos chimas. Ai, falei que um estava devendo chimarrão e hoje tem chimarrão. Vamos lá. Bom, então, me apresentando um pouco, meu nome é Gabriela Nascimento, junto com o meu namorado e sócio, Lucas Moraes. A gente gerencia, criou, realizou, idealizou tudo o Mundo à Volta, que é um projeto, a gente diz que é um projeto transmídia de conteúdo digital, é um projeto transmídia de conteúdo sobre viagem. A gente tem algumas plataformas onde a gente se comunica com esse conteúdo, televisão, internet, redes sociais, blog e... Então, a gente se considera uma produtora itinerante, porque durante a nossa viagem, que começou na América do Sul, a gente vai produzindo conteúdos e compartilhando nessas plataformas. Então, dessa maneira, eu acredito que a gente tem bastante a contribuir para esse bate-papo sobre o nomadismo digital, porque estamos na luta por mudar o nosso estilo de vida e entrar nessa nova forma de trabalhar com o que a gente ama e também poder se manter com isso. Legal, bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Por favor. Sou Álvaro Justen, eu trabalho com desenvolvimento de software, trabalho também dando cursos de eletrônica e robótica, para quem não sabe nada nem de programação e nem de eletrônica. E dou cursos de programação também e trabalho em diversos projetos de software livre, dados abertos e por aí vai, mas faço um monte de outras coisas. Legal, bem-vindo. Obrigado. Bom, meu nome é Lucas Moraes, né? Como a Gabriela falou aqui, a gente criou o projeto Mundo à Volta, que é um projeto de conteúdo de viagem, e eu estou aqui hoje para trazer o meu ponto de vista sobre tudo que a gente aprendeu nesse 1 ano de caminhada aí, né? Depois de largar os empregos em empresas convencionais e começar essa nova empreitada, novas profissões, que não é só uma, né? Eu acho que são várias profissões que a gente vai agregando e aprendendo e sabendo e se dando conta de que tem mais habilidades. Então eu quero ajudar aí quem estiver olhando e estiver interessado em saber mais sobre esse assunto e eu sei que tem muita gente por aí atrás dessa telinha que está muito afim de mudar de vida, mas não sabe como, né? Então eu quero trazer aqui o meu ponto de vista sobre isso. Legal, bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Ok, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Pelo jeito eu sou mais jovem aqui da turma. Meu nome é Paulo Amorim, eu tenho uma história diferente. Eu tenho 34 anos de vida corporativa e em janeiro de 2015 eu decidi largar essa vida corporativa. Os últimos 5 anos eu trabalhei com vida remota, então eu não tinha mais lugar, mais escritório, mais nada. E nesse mês, 14 de junho, nós fundamos uma empresa chamada Parallax, que é uma empresa de gestão do conhecimento a partir do compartilhamento da informação. A gente acredita muito em compartilhar informação por métodos não tradicionais. Então, a Parallax tem muita cola com os nômades digitais, com as novas formas de carreira. A gente tem credos bem, eu não diria diferentes, mas bem ligados ao que o mundo vai estar andando. Né? Então, eu acho que a minha contribuição aqui ela vem um pouco de visão da vida corporativa, até porque a corporação ainda está em fase de transição e vai continuar transicionando. Mas, ao mesmo tempo, tem todo um mundo ocorrendo por aí que está chegando e está causando uma certa ansiedade, enfim. Então, eu acho que quero contribuir um pouco com essas visões aí. Legal. E como é que a gente pensa na Parallax também. Muito bom, bem-vindo. Bom, e por Skype, a gente fala com a Tamara Machado e o Rafael Zenato, do site Nós na Gring. Eles estão bem longe, gente. Eles estão em Bucareste, na Romênia, leste europeu, e lá acho que é 4 da manhã, né, Gabi? Eles estavam merecendo um chimarrão. Tudo bem, gente? Bem-vindos. Oi, gente, tudo bem? E aí? Tudo bem? Obrigada pelo convite. Estamos com café aqui por enquanto. Pra segurar a onda. Então tá. Vocês fazem uma roda de café aqui, a gente faz uma roda de chimas aqui. Sim. Eu acho que a gente vai aproveitar, então, por consideração, né? Vamos começar com eles a conversa, 4 da manhã, esperando para falar com a gente aqui na Roda de Chimas. Tamara, conta pra gente, então, como é que começou o Nós na Gringa e como é que tá sendo pra vocês? Como é que vocês foram parar aí, especialmente em Bucareste?
Agora, né? Porque daqui a pouco eu já não sei onde é que vocês vão estar. Bom, Nós na Gringa surgiu da nossa primeira experiência de intercâmbio, que foi em 2014. E, na verdade, tudo começou de uma insatisfação um pouco pessoal e também nas nossas vidas de trabalho. A gente não estava feliz, assim, não encontrava propósito no que a gente estava fazendo. E a gente decidiu fazer uma coisa para mudar totalmente a nossa vida e fazer sentir uma experiência completamente nova. Pode abrir o site. E foi quando a gente decidiu fazer um intercâmbio. A gente foi para a Austrália, a gente ficou um ano morando na Austrália, de 2014 a 2015. E foi lá que a gente descobriu que a gente queria viver viajando, viajar por quanto tempo a gente conseguisse. E, na verdade, foi exatamente essa experiência de intercâmbio que mudou nossa cabeça, mudou nossa mente. E por isso a gente criou o Nós na Gringa, para ajudar mais pessoas a experimentarem essas novas oportunidades que a gente experimentou. A gente está até mostrando o site aqui. Rafael, por favor, pode falar. A partir disso, na verdade, a gente começou com um intercâmbio e a gente decidiu levar isso para mais pessoas, porque a gente enxerga que um intercâmbio é talvez a maneira mais viável para a maioria das pessoas hoje de começar a viajar e de viver uma experiência realmente diferente. Mas a partir daí a gente começou a se estruturar para poder viver, não necessariamente viver viajando em tempo integral, mas poder estar onde a gente quisesse. A gente voltou para o Brasil e começou a trabalhar remotamente. Hoje a gente trabalha com marketing digital em algumas frentes diferentes. A gente tem o Nós na Gringa, só um dos projetos, mas no nosso dia a dia a maior parte do trabalho que a gente faz é com marketing de conteúdo para empresas, para blogs e sites de empresas. E aí a gente vai tentando sempre diversificar, buscar novas rendas, novos projetos. E o Congresso Nômade também foi um deles, que a Gabi e o Luca, inclusive, participaram. Foi um congresso justamente sobre esse estilo de vida de pessoas que trabalham remotamente ou de forma itinerante, não tão dependentes de localização, e conseguem seguir suas carreiras sem estar necessariamente dentro de um escritório fechados. Legal. Uma coisa que vocês falaram de programação, né, organização, foi uma das coisas que vocês falaram bastante na semana passada, né, Lucas, Gabi. E é legal quem tá, como tu disse, certamente tem muita gente em casa. Meu Deus, é isso que eu quero fazer, descobrir, né? Mas por onde começar, né? Como sair da segurança, da carteira assinada, né, ali do seu salário todo dia, ali certinho no mês. A coragem, muitas vezes, é trabalho de freelancer, mas agora tem esse novo formato, né, de ir para o mundo com essas inseguranças, mas com planejamento é possível, né, Lucas? Fala um pouquinho para a gente desse start, assim, para essa mudança. Primeiramente, eu acho que uma saída viável, né, que viabiliza uma nova vida, assim, é juntar dinheiro, né? Eu acho que eu e a Gabi, a gente passou um bom tempo, assim, juntando dinheiro e economizando bastante, né? Não indo sair para jantar toda hora, né? Procurando economizar bastante mesmo, para fazer um pé de meia, que a gente até falou na semana passada, que foi uns 50 mil reais para cada um, para sair de viagem ou não, mas para largar o emprego que estava em uma corporação e começar essa nova empreitada, porque é um trabalho de formiguinha. Né? Assim, ela é um novo caminho que vai sendo construído passo a passo, né? Então, pra gente, assim, a gente realmente, acho que todo mundo fala que a gente tem que ter coragem. E, realmente, se eu for pensar, assim, a nossa ideia antes e o que começou a acontecer depois, realmente a gente na verdade era imprevisível. A gente tentou prever um pouco, mas não sabia o que ia acontecer e as coisas foram evoluindo, né? E a gente foi vendo que era possível. Mas então, assim, acho que a primeira coisa é juntar dinheiro, né? E também, assim, outras maneiras que a pessoa pode fazer também é começar a trabalhar, que a gente também fez, né? Trabalhar muito fora do seu próprio trabalho. Sim. Né? Ter aquela hora extra, né? Um terceiro turno, às vezes, que é bem cansativo também, mas que também é parte. Então, assim, a gente que é do ramo da viagem, né? Do segmento viagem, todo mundo pensa, casal largou tudo para sair viajando. Não é por aí. Não é tão bonito assim, não é tão simples assim, não é um sonho assim. Da noite pro dia. É um sonho, mas justamente porque assim, eu acho que tem tudo a ver com perfil. Né? Então, assim, se tem uma coisa que eu quero reforçar aqui para todo mundo é que não é assim, eu quero ser nômade, ou quero ter um trabalho remoto, ou eu quero ser da minha empresa. A pessoa tem que saber qual é o seu próprio perfil. Sim. Então, assim, o nosso perfil, a gente gosta muito de viajar. E o que é viajar? Viajar é uma pessoa que gosta de diversidade.
né? Geralmente é assim, tu ganha uma diversidade, tu ganha novas visões e novas possibilidades. E numa empresa convencional, não são muitas possibilidades, né? Tu tem pouquíssimas possibilidades. Então, no meu caso, eu era redator, né? Então, assim, eu só era redator. Hoje em dia, eu sou redator, eu sou filmmaker, eu edito, eu faço montagem, eu faço... até a área comercial a gente está fazendo aí para... Financeiro, TI. Financeiro. Então, assim, eu acho que o perfil a pessoa tem que se perguntar, mas eu gosto de diversidade, eu gosto de poder ter liberdade de escolher e uma semana tá num lugar, outra semana tá em outro lugar, ou eu gosto de trabalhar numa empresa convencional, que eu vou ter o meu salário, eu vou ter a minha vida, vai também ter uma vida muito legal, dependendo da pessoa. Então, assim, para nós, a gente tá vendo já que é difícil, mas é isso que a gente queria. A gente queria muitos desafios, né? E sim, ter essa liberdade para estar em Bucareste, que eu não conheço ainda, mas... Acho que tá esperando um convite aí, Rafael. Eu quero parabenizar aqui para todo mundo aqui. Quero parabenizar eles por ter feito o Congresso Nômade, que foi muito bacana, que reuniu, inclusive, quem quiser ver esse congresso hoje em dia, pode entrar no site deles aí ou até no nosso site, né? Que tem ali o link para comprar as palestras. Legal. Porque, assim, são vários exemplos de pessoas né, que também são na área da informática, dos dados, da tecnologia. Então, são designers, são várias profissões que estão encontrando maneiras de ter essa vida mais livre, assim, né? Foi para ti assim também, Álvaro? Foi uma descoberta te reconhecendo num perfil e aí correndo atrás dessa nova maneira de vida? Então, na verdade, eu nunca trabalhei presencialmente todo dia numa empresa, né? Desde o começo, as empresas que eu trabalhei, um ou outro dia eu ficava em casa, porque, enfim, ou eu morava numa cidade, a empresa era na outra, coisas assim. E isso foi muito natural para mim, até o ponto que eu cheguei um momento em que eu vi que, putz, eu não saberia trabalhar de outra forma. E em um determinado momento eu me dei conta que eu já estava 3 semanas trabalhando em casa. Aí que eu pensei, não preciso morar aqui nessa cidade, já que eu não estou mais nem indo da empresa, né? E por aí foi, né? Então, uma das formas que eu acho que... E aí qualquer trabalho intelectual, né? Seja programação, design, até na área de direito, enfim, conheço pessoas que trabalham remotamente, né? Professor de línguas, enfim, tem N áreas em que você... pode exercer remotamente, né, se você for parar para pensar. E eu acho que uma das outras formas, se a pessoa não quiser simplesmente largar tudo, é convencer o gestor da empresa que o seu trabalho é possível fazer de casa. Sim, e você pode começar trabalhando um dia na semana em casa e depois aumenta isso até que você fique completamente remoto e tenha a sua liberdade, sem precisar necessariamente largar a mão, né, da sua carreira, enfim. E uma coisa que eu acho interessante também é que, na verdade, esse conceito de remoto está se estendendo um pouco mais, né? Começou muito com esses trabalhos mais intelectuais, mas hoje em dia já tem iniciativas que, por exemplo, permitem que um chefe alugue um restaurante por um dia e ele pode fazer de tudo ali que ele quiser e ele pode depois partir para outra, né? Tem uma iniciativa em São Paulo, assim, em Belo Horizonte tem também, e estão surgindo outras coisas no mundo, né? Então, se eu for parar para ver, não são só essas profissões digitais, né? É interessante que às vezes a própria área da pessoa já permite que ela faça isso, é só ter um outro olhar sobre a sua rotina para ver que isso é possível, né? Eu acho que a Tamara e o Rafael que estão fora, né? Vocês percebem isso também? Como é que isso acontece fora do país, assim, fora do Brasil? As pessoas também já conseguem ter isso com uma maneira mais rápida, mais objetiva. Aqui no Brasil a gente ainda tem muito esse enraizamento da formalidade da profissão, né? De fazer universidade, se formar e atrás do diploma e tal. Eu acho que fora do país a gente vê isso acabar despertando mais rápido, né? Até porque eu acho que no primeiro mundo, talvez, isso chegue mais rápido nas pessoas. Como é que vocês percebem isso fora do Brasil? Na verdade, assim, para ser sincero, o que a gente tem visto é que não depende tanto do país, não, a pessoa ter essa visão, não. A gente tem encontrado muita gente aqui de países teoricamente bem mais desenvolvidos que ficam impressionados com o jeito que a gente trabalha. Nunca tinha passado pela cabeça deles fazer algo do tipo. E acho que isso até nos leva a uma segunda reflexão, né? Que é, nós brasileiros, a gente tem tantas condições como qualquer outra pessoa, ainda mais falando de trabalhos que estão baseados na internet, e sendo que o conhecimento também está aí para todo mundo, né? Mas realmente as nossas maiores referências no início eram gringas, né? De pessoas que já tinham começado, assim, talvez o nomadismo digital começou
antes, fora realmente, como tu falou. Por isso que a gente também achou uma oportunidade legal reunir as pessoas os nômades digitais brasileiros num único lugar, que é o Congresso Nômade, para mostrar essa possibilidade para as outras pessoas que talvez nunca tivessem enxergado sem essa iniciativa. É legal que essa fala de vocês também desmistifica um pouco, né? Da gente achar que no nosso país não tem oportunidade, não tem inovação. E é muito ao contrário, porque claro que a gente tem limitações, né? Por falta de investimento em pesquisa, que a gente sabe que é real, né? Nesse momento agora, por exemplo, que as bolsas de CNPq estão paradas, né? Os pesquisadores estão arrancando os cabelos nas universidades, mas tem oportunidade, sim. Tanto que a gente tem pesquisadores, a gente tem cientistas e a gente tem professores e mestres que são referências internacionais em projetos novos, né? E tem empresas que conseguem perceber isso, né? Paulo, como tu disseste, né? Tu não é remoto, mas o teu trabalho também percebe essas novas maneiras de atuar. Tem, né? eu acho assim, Carol, uma das coisas, a gente estava até comentando, assim, é que a primeira pergunta que eu acho que a gente tem que fazer, assim, o que é carreira, né? Porque a gente hoje olha a carreira como algo assim, olha, tem que ser uma determinada função, ou A ou B, e na verdade carreira é vida. Então a primeira discussão é a seguinte, e aí eu vou voltar ao que o Lucas comentou, assim, qual é o meu propósito, para que eu estou aqui, para onde é que eu vou, o que eu quero, né? Eu acho que primeiro tem que haver esse questionamento e quando ele fala do perfil, assim, qual é o meu perfil? E tem organizações hoje que já têm várias oportunidades dentro da própria organização para eu poder ter várias carreiras. E várias carreiras, leia-se, eu posso ter uma carreira lá fora e uma carreira aqui dentro, né? E claro que eu acho que ainda não é uma grande parte, o mercado ainda está mudando, a gente vem numa história muito rígida e etc. E aí quando eu ouço o pessoal falar assim, pô, eu não tava feliz dentro da empresa, né? Mas tem organizações caminhando e a provocação que eu faço é que a gente tem que pensar um pouquinho assim, quais são os vários caminhos que eu posso encontrar mesmo dentro de uma corporação. Sim. Tá? E tem corporações que tu pode ter os teus caminhos fora. Eu desde 2000 eu sou palestrante. E as organizações me permitiam dar palestras fora, viajava, enfim. Né? Depois eu virei escritor, depois eu virei professor e eu já sou um profissional beta na área de gestão de pessoas há 5 anos trabalhando de casa. Né? Um outro ponto importante é assim, trabalhar de casa não é uma coisa tão simples, as pessoas precisam se preparar para isso. Tá? Com certeza. Claro que quando a gente é um pouquinho mais... Eu gosto de dizer geração forever young como eu, que tem filhos, a gente tem que preparar os filhos, tem que preparar a esposa. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui trabalhar remoto, uma tia da minha esposa me ligou e disse assim, ué, perdeu o emprego? Porque eu estava em casa. As avós já ficam, meu Deus, meu filho está desempregado. Então, assim, eu acho que mesmo, por exemplo, o trabalho nômade, ele não precisa ser só nômade. Ele pode ser uma opção que as pessoas têm. Eu vou viajar durante um tempo, mas quando eu voltar, eu tenho alguma coisa aqui. Então, assim, a gente vive num mundo hoje que não tem mais histórias únicas, são soluções diversas, né? E as organizações vão caminhar para criar ambientes desse sentido. Já tem algumas e eu acho que as outras estão chegando aí. Talvez a gente não precise sair tanto de dentro das organizações, mas sim encontrar caminhos diversos dentro de uma única organização. Aliás, eu saí de uma organização para tentar ajudar as organizações a fazer esse movimento. Legal, isso é muito bom. Que são dois perfis diferentes, mas que se encontram em algum momento e se ajudam, né? No formato. Eu queria fazer uma pergunta agora muito específica para a Gabi e para a Tamara. Agora que os movimentos feministas falam mais, tem sempre, durante muitos anos, nós víamos links assim, inclusive vindo das revistas femininas. Como viajar sozinha? Como uma mulher deve viajar sozinha? Como se cuidar numa viagem? Não, mas só um pouquinho. Por que uma mulher não pode viajar sozinha? E precisa, claro, obviamente precisamos estar atentos, porque a violência contra a mulher é óbvio, está aí, é real. Mas por que uma mulher tem que ter todo um cuidado especial para viajar sozinha? É uma coisa tão espetacular. Em algum momento, claro, vocês estão acompanhadas nas suas viagens, até porque o trabalho é em parceria, né? É junto, enfim, mas... obviamente, em momentos vocês fazem coisas sozinhas. Claro. Como é que vocês se sentiram em viagens aqui no Brasil sozinhas e fora do país? Inclusive, essa questão do viajar sozinha, como tu falaste, Carol, na época que as viajantes argentinas foram mortas no Equador, as pessoas diziam, elas estavam viajando sozinhas. Exatamente. E elas não estavam viajando sozinhas, elas estavam juntas, eram duas mulheres viajando, elas não estavam sozinhas. E a gente ouve bastante, assim, mesmo até, imagina a Tamara também, quando tá com o namorado, eu ouvia comentários tipo, ai, nossa, Gabi, mas tu tá sempre arrumadinha e tal.
né, cabelo tá ok, mas o que as pessoas imaginam que um viajante precisa andar todo? A gente precisa necessariamente ser Forrest Gump, aquela parte do filme que ele corre horas e fica barbudo e sujo, sem banho. Não existe regra, eu acho que as pessoas esperam da mulher viajante uma coisa, um estereótipo que, gente, não. E aconteceram algumas situações, mesmo estando com o Lucas, não necessariamente estando sozinha. Eu acho que uma mulher em uma situação de risco, ela pode estar com um homem também do lado. E se tiver que acontecer, infelizmente vai acontecer. Aconteceram algumas situações chatas e a gente agora nessa etapa viajou só na América do Sul. E eu fiquei feliz de ver que o Brasil está bastante à frente em algumas questões. Bom saber. Eu acho que o machismo aqui tá melhor do que em alguns lugares por onde a gente andou, sabe? Ele tá sendo mostrado mais, então ele tá começando a... Ó, só um pouquinho, vamos mudar, né? Tamara, por favor, como é que é pra ti? Olha, até então eu nunca enfrentei nenhuma situação assim, mesmo estando sozinha. E uma coisa que me deixa feliz também é que como agora a gente tá num hostel, eu tenho contato com outras meninas que viajam sozinhas e eu fico muito feliz de vê-las viajando sozinhas e não ter nenhum relato de história, assim, de, não sei, comentários ou até possíveis abusos. Eu nunca ouvi nada. E isso me deixa feliz, assim, me deixa mais esperançosa de que as pessoas estão mudando mesmo, de que... Isso é legal, porque também quebra, né, essa fantasia de que é muito perigoso. Minha filha, tu vai sozinha? Não vou, né? Enfim, claro, sempre atento, mas é uma realidade que é possível, né? E aqui no Brasil tem viajantes, mulheres, que pegam carona. E talvez eu, por ser daqui, não teria essa coragem, assim. Já conversamos com bastante meninas argentinas, chilenas, europeias, que viajam aqui dentro do Brasil pegando carona. E eu vou fazer uma analogia agora com as novas escolhas profissionais, né? Eu acho que é a mesma coisa, todo mundo vê um risco gigantesco ou tem muito medo de dar esse passo, né? Mas eu acho que, na verdade, é que nem tu tava falando ali, acho muito legal a tua visão do Paralaxe, né? Que é tu ver a mesma situação por outros pontos de perspectivas, né? E aí tu começa a ver que aquilo ali é possível, né? É só tu mudar a forma como tu olha, né? Eu tava comentando com eles que assim, a gente às vezes quer mudar as coisas, mas às vezes não são as coisas que tem que mudar. É o nosso olhar sobre as coisas que tem que mudar. A gente tem que ter uma outra perspectiva. Então, porque tem muitas histórias únicas que a gente vem da nossa vida, com histórias que nos contaram, cuidado, não faz isso, não faz aquilo, não vai para lá, não vem para cá. E a gente precisa se deslocar um pouquinho e ter uma perspectiva diferente para sair dessa história única, porque isso é uma armadilha que a gente cai. E no mundo de hoje não existem mais histórias únicas. E nem soluções únicas mais para as coisas. O risco eu acho que pode ser controlado também, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu faço planejamento financeiro anual para minha vida pessoal. Então, isso me dá uma segurança muito grande, porque eu sei que meu ano já está pago, obviamente tem flutuações e tal, mas eu sei mais ou menos o que eu posso ou não posso, eu sei o que eu preciso fazer de projeto ou não. Então, isso me dá também uma tranquilidade. Tranquilidade a ponto de eu rejeitar, por exemplo, um trabalho que eu não quero fazer, porque não preciso daquilo, né? Olha que ótimo, você que está aí se escabelando, assim, sabe o que fazer mês que vem, converse com o nosso convidado. Planejamento anual é uma coisa... É difícil planejar um mês, ele consegue planejar o ano. Parabéns. Parabéns, estamos orgulhosos. Mas assim, é interessante que dá para ver que é possível, sim, né? Planejar, mesmo quem não tenha carteira assinada ali todo mês, o seu salarinho todo mês, dá para planejar o ano todo com organização. E outra coisa é que uma pessoa que depende só de uma empresa para ter a sua vida, para existir, né, para estar viva, parece que eu tenho que estar numa empresa para estar viva, ou para poder me alimentar, para poder... Então, assim, quando tu não depende apenas de uma empresa para estar vivo, eu acho que tu passa inclusive, ter menos riscos, né? Porque é que nem tu investir só numa coisa, botar toda a tua ficha numa coisa só... Quebra aquilo, tu não tem mais o que fazer, né? Então, acho que isso é uma coisa desse novo caminho profissional, né? E esse é um ponto importante, assim, é esse pensamento de não ter uma carreira só. Hoje eu olho para mim, assim, eu tive uma carreira só durante muitos anos e não é uma crítica, fui muito feliz, mas hoje eu sou professor, escritor, consultor, palestrante, motociclismo ainda não virou carreira, mas eu não sei se um dia não vai virar livro. Né? Então talvez vire livro, então vai para a carreira de escritor. E assim... E dá para conjugar, sabe? Assim, e aí vem um conceito que eu acho que é importante, Carol, pessoal, assim, que é... O que é trabalho, né, na verdade? Sim. Que coisa é essa que é trabalho? Na verdade, exatamente. Se tu passa a pensar a vida como trabalho como vida,
de novo, tu mudou uma perspectiva e tu abre um monte de caminhos que a gente não enxergava. E eu acho que é isso, assim, não precisa depender de A ou de B, tu pode ter várias coisas. Né? E trazer tuas fontes financeiras de várias coisas. Pode ter uma que é maior, outra que é menor. E mais ainda, tu pode ter enquanto fizer sentido. Porque quando não fizer mais sentido, Verdade. descarta. Que tem a ver com o nomadismo. O nômade, ele fica em um lugar enquanto aquele lugar estiver oferecendo o que ele precisa e fizer sentido, estiver fazendo ele feliz. Então, aí vem uma das coisas que a gente tem bastante cuidado quando fala sobre esse assunto. Eu acho legal falar aqui porque meio que virou um conto de fadas, o nomadismo digital e tal. A coisa do largar tudo, ou do ano sabático, as pessoas fazem bastante confusão sobre esses conceitos. E se tem uma coisa que não é, na minha opinião e na nossa experiência, não é viver viajando. Pode ser, se a pessoa quiser, mas o que define o nômade digital é o estilo de trabalho que ele faz. Sim. Se o trabalho dele pode ser feito da casa dele aqui em Porto Alegre, em Belo Horizonte, em Bucareste, ele pode ser um nômade se ele quiser. Eu acho que as pessoas se sentiram numa obrigação assim... Tá ruim no escritório, vou implodir essa minha vida aqui, vou viajar e aí eu vejo pra onde que eu começo. Depois eu vou lavar copo. Sempre tem essa, né? Posso lavar copo nos Estados Unidos? Um monte de brasileiro faz isso. Né? Pode, se quiser, mas também não precisa necessariamente ser assim, né? A gente mesmo começou assim, né? A gente começou uma viagem e o nosso projeto, ele era assim, nós vamos ficar viajando 1 ano, né? Então escrevendo lá no propósito, né? No sobre do nosso site. Esse projeto vai começar e vai ser uma viagem por 1 ano por toda a América do Sul, né? E no 2º mês de viagem, a gente começou a ver que, peraí, só um pouquinho. Pra gente viajar a América do Sul inteira com saúde, não vai dar pra não vai ter como fazer isso em 1 ano e trabalhar, e, né? Então, assim, aí a gente começou a ver que tá. Então, assim, nomadismo digital, a gente pensava que era só viajar e trabalhar, vamos viajar e trabalhar. Mas não é isso aí, é como ela tá falando. Surgiu um outro conceito pra nós, digamos, que é... porque o nômade, eu acho que ele tem muito a ver com se mover muito constantemente. Eu imagino que a gente gostaria de ser mais location independent, assim, que a gente tem um trabalho que independa geograficamente, que não dependa de onde a gente está para ser feito, do que necessariamente nômade digital. Mas é um termo que, nossa, tá conhecido agora em todo mundo e a gente tá falando aqui sobre ele agora porque realmente tem muita gente que aproveita-se da sua forma de trabalho para fazer ele lá na Tailândia, na beira da praia. Sim. Mas pode ser feito de qualquer lugar. Isso é o que importa, é o formato de trabalho, é a pessoa adaptar um trabalho que ela já faz, como o Álvaro falou, de repente conversar com seu chefe, ou criar um formato novo. A gente fez aquele esquema de economizar que o Lucas estava falando, mas eu conheço histórias muito bem-sucedidas de pessoas que, por exemplo, trabalhavam em banco, não gostavam da sua vida no banco, e fizeram um processo paralelo de transição para a vida freelancer, com uma coisa nada a ver, tipo tradução ou escrita de artigos para sites de todo lugar do mundo, através de portais de freelancer. Então, assim, eu comecei a fazer uma experiência, sabendo da história de pessoas que já fizeram isso e que hoje só trabalham com isso, eu comecei a fazer uma experiência com um site de freelancer também. E hoje eu tenho um cliente que está nas Filipinas e eu escrevo textos para o site dele. E tem muitos portais assim, né? Tem o 99 Jobs, tem o Trampos, o pessoal pode fazer trabalhos à distância. Tem nessa semana a gente ainda falou, semana passada, na terça-feira, a Virada Trends falou também sobre nômades digitais e conversou com o Rafael Rosa, porque ele tem um site que chama-se, né, Nômades Digitais, e ele falou alguns pontos muito importantes. Tem uma coisa que ele disse que tem muito a ver com essa questão financeira, que ele disse que ele aprendeu a usar o câmbio a favor dele. Por exemplo, ele está numa cidade e planejar um lugar que aquele ganho ia ser mais valorizado num outro lugar. Eu tô vendo ali a Tamara e o Rafael concordar. Acho que eles estão concordando com isso. Foi assim com vocês em algum momento? É o que a gente está fazendo agora, na verdade. Legal. Por isso que vocês estão tão longe. A gente não está aqui só porque é exótico também, por isso. A gente queria muito conhecer o leste europeu. E a gente gosta de buscar experiências que não necessariamente são os lugares mais turísticos ou mais óbvios, mas que vão nos enriquecer mais. Mas também por causa do câmbio, que é o que o pessoal chama de geoarbitragem. A gente usar a localização a nosso favor. Então, a gente trabalha principalmente para o Brasil, ganhando em real. Mas a gente está aqui gastando numa moeda que vale menos e, além disso, o custo de vida, em geral, aqui é mais baixo. Então, o nosso dinheiro rende mais, a gente consegue ter um padrão de vida melhor do que a gente teria no Brasil, por exemplo.
não precisa ir para Isso é muito um bom longe. planejamento, né? Eu passei 2 meses e meio no Equador agora no começo do ano e eu gastei menos dinheiro do que se eu estivesse no Brasil, sabe? E é um tabu também essa questão de, você viaja, tem dinheiro necessariamente, né? Mas na verdade, tipo, eu não tenho carro, eu não tenho um monte de custos fixos que uma pessoa em geral tem. Tu carrega mobilidade no peito, eu tô vendo estampado. Exatamente. Eu não tenho carro, pronto. Então acaba, né, por escolha minha, sendo uma vida razoavelmente mais simples também. E eu vejo isso até como uma vantagem, né? Se você depende de menos coisas, se tipo, a sua mochila não é tão pesada, você consegue se locomover mais, você tem mais liberdade, mais flexibilidade. Totalmente. Então não existe esse tabu assim, tipo, para viajar tem que ter dinheiro. Não. Pelo contrário, você encontra promoções e promoções de passagem, você encontra couchsurfing, pessoas, né, querendo te hospedar de graça no mundo inteiro. Eu li um também. artigo de uma menina, foi na última revista Vida Simples, que ela mudou a vida dela quando ela começou a receber pessoas na casa dela de intercâmbio. Então ela disse que passou um ano inteiro, se não me engano, ela saiu do trabalho, ficou recebendo pessoas e também viajou. Então isso também é uma troca interessante, Sim, né? demais. Enfim, tu de repente até diminui os teus custos na tua casa, recebe pessoas, faz esse intercâmbio de comunicação. Claro, se precavendo com segurança, obviamente, né? Desses processos para conhecer essas pessoas. Inclusive vai ter um Mas é uma evento agora oportunidade. no Rio de Janeiro, que eu estava comentando com vocês, de co-living e co-housing. Legal. Que é que já não é novo, né? Que já está há muito tempo, mas que é de tu poder conviver com outras pessoas dentro de um mesmo ambiente. E só para dizer assim, a minha mãe, quando ficou viúva, ela abriu 2 quartos da casa dela para receber gente de fora. Legal. E foi o período onde eu fui apresentado para a diversidade cultural, porque eu ia para lá e encontrava alemães, costarriquenhos, e a gente falava espanhol, a gente falava inglês, e foi um negócio assim muito legal para minha vida e para a vida dela também, porque era companhia e tal. Claro. Então, assim, esse tipo de hospedagem pode ser boa, além de ser econômica, oferece isso, né? Tem a uma aprendizagem convivência, por junto, convivência de conhecer as diversidade, pessoas, né? Conhecer pessoas. que é uma coisa que vocês priorizam muito nos projetos de vocês, né? Sim. Nos projetos não, inclusive no projeto, né? Porque que é conhecer os lugares através das pessoas, né, Gabi, como vocês falaram. Na outra vez, repete, por favor. A gente tem isso como premissa porque a maioria dos conteúdos de viagem que a gente via até então falavam do lugar pela perspectiva do viajante. O que tá tudo bem também. A gente também dá a nossa perspectiva sobre os lugares, mas muito pouco se ouvia o que o lugarenho tem a dizer sobre a sua cidade. E aí a gente pensou, vamos começar a encontrar essas pessoas, tipo embaixadores da cultura, como a gente fala, para que elas sejam porta-vozes do seu estilo de vida, do que tem de legal lá para fazer. Daqui a pouco eu posso falar em nome de Porto Alegre, porque eu sou daqui, nasci aqui, e poderia dizer para um turista o que ele tem que fazer para não perder a essência do gaúcho, do porto-alegrense. Então, a gente foi atrás de pessoas pessoas do lugar para que elas falassem sobre a sua cultura. Então, e é muito legal, porque eles também, quando se inteiravam do nosso estilo de vida, eram... Como? Me explica, não estou entendendo. O que eu acho que está acontecendo hoje em dia é justamente isso, né? O encontro, todos os encontros estão começando a acontecer fora de um lugar fixo, né? Então, eu acho que o nomadismo digital, ele vem bem, ele é bem coerente, assim, com essa nova sociedade, porque é a internet, né, que está fazendo isso. A internet tá desfragmentando o mundo, parece, e as empresas, as pessoas estão começando a aprender a lidar com essa fragmentação, né? É o caos que a gente estava falando antes, né? Exatamente. É um caos organizado. É um caos organizado e eu acho que assim, a gente tem muita sorte, na verdade, tem que aproveitar essa sorte. Né? Acho que quem se deu conta e quem está de acordo com essas características, assim, tem mais que aproveitar essa sorte de estar nessa geração, claro, né? De estar bem, assim, estar no momento de poder construir uma carreira, de poder... na verdade, em qualquer fase, né? Em qualquer época. Sim, com certeza. Né? Da pessoa aproveitar as ferramentas que ela tem. Não tem como a gente ficar mais olhando assim só para uma coisa, né? A internet te obriga quase a olhar para muitas coisas ao mesmo tempo, né? É uma coisa que é quase natural para a gente já
aprender a trabalhar de uma maneira multifuncional, né? Sim. Olhando para vários lados e não apenas para um lado só. Né? A gente está indo para o nosso final, que pena, porque está uma conversa ótima. Mas eu queria então, nessa rodada final, eu gostaria que todos fizessem alguma observação, porque a gente está falando que é tudo muito legal, tudo muito lindo, maravilhoso, divertido, mas obviamente tem os problemas, os perrengues. Então eu gostaria que nessas últimas falas, que vocês dessem não precisa ser necessariamente uma dica, mas ou relatassem alguma coisa que vocês teriam feito diferente para quem está assistindo a gente ficou ali se coçando. Preciso fazer isso, preciso sair do meu lugar, né, de conforto para fazer, mas tem uma dica que vocês acham que é valiosa. Gostaria que nessa última fala de vocês que já fazem isso, possam dar, o Lucas já tá ali. O que eu vou dizer, né? Eu já sei. Tamara, Rafael, por favor. Vou começar com o final, com a dica de vocês. Vai lá. Bom, algo que a gente já vem fazendo há um tempo, mas que eu teria começado antes, talvez não na vida nômade, mas na minha vida como um todo, é organizar absolutamente todos os gastos financeiros. Muito bom. Eu sei que a gente já falou bastante disso aqui, mas hoje a gente anota, a gente tem uma planilha de Excel que a gente anota absolutamente tudo que a gente gasta, seja uma água que a gente compra no mercadinho da esquina, a gente anota. Outro ponto que o pessoal fala muito, nossa, vocês são loucos, vocês não pensam no futuro. A gente separa uma porcentagem de tudo que a gente ganha para investir, né, em ativos, para a gente poder pensar na nossa aposentadoria, não depender do governo para se aposentar. Então, o que eu tenho visto é que os nômades hoje são as pessoas que mais se organizam, na verdade, financeiramente, dos nossos amigos. Sem dúvida, os amigos nômades são os mais organizados financeiramente. Isso também é importante para quebrar esse mito, e mesmo para quem não tem vontade de ser nômade, não quer ser nômade, não quer trabalhar remotamente, tudo bem, mas você também pode, buscar diversificar fontes de renda, pode buscar separar uma parte da sua renda, do seu salário para investimentos, para pensar na aposentadoria, pode se organizar financeiramente e mais importante, pode realizar seus sonhos também, sejam eles quais forem. Legal, obrigada. Tamara? Eu acho que é isso mesmo. O maior ponto, assim, assina embaixo. Que eu gostaria de ter feito antes na minha vida seria mais organização, assim, principalmente financeira. Legal. Bom, depois que o Álvaro falou que se organiza financeiramente um ano, eu vi que isso é possível. Estou muito impressionada com isso. Bom, então vamos jogar na tela, pessoal, aqui o contato, o site, né, da Tamara e do Rafael, nosnagringa.com.br. Super colaboraram aqui com a nossa roda de chimas. Muito obrigada, foi um prazer conversar com vocês. E, por favor, se passarem em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, avisem a gente, venham aqui tomar o chimarrão que eu fiquei devendo. Agora eu fico devendo chimarrão pra todo mundo, né? Devi pra eles, cumprir hoje. Com vocês vai demorar um pouco, mas eu tô prometendo aqui uns chimas, por favor, venham aqui quando puderem. Muito obrigada. Não, essa vida nômade é assim, né? Porque a gente já conhece, parece que a gente é amigo deles, né? É verdade. A gente nunca se conheceu pessoalmente. Antes, né? A gente falou bastante com eles antes do Congresso Nômade, e a gente tem que conhecer eles ao vivo também, então. Por favor, então tá. Obrigada, gente. Boa sorte, sucesso. Valeu, obrigado. Falou, aproveitem a Romênia. Gabi, por favor, então, tuas considerações finais. Vou falar um pouco do que muitas pessoas nos perguntam no blog, assim, ou pelo Facebook. Várias pessoas que acompanham nosso conteúdo perguntam. E as perguntas me deixam com um pouco de receio, porque parece que dá a entender que não aguento mais meu trabalho, como é que eu faço para largar? E eu não que eu teria feito isso diferente, mas eu acho que as pessoas estão muito confundindo o estar preso no escritório com querer ser nômade digital. Sim. Eu acho que tem que parar e pensar assim, será que não é só home office que tu precisa? Será que não é só ter um horário flexível? Conversa com teu chefe. Sim. Vê que daqui a pouco tu pode transformar o teu trabalho num trabalho itinerante, remoto. Daqui a pouco não é simplesmente preciso sair viajando. E eu acho que as pessoas têm que pensar o formato ideal para elas. Não existe formato pronto. E a gente... eu acho que a gente tentou seguir um formato pronto quando a gente começou a nossa vida. E nos 2 meses, como o Lucas falou, a gente olhou para o papel e disse assim, vamos criar o nosso. Não, esse formato pronto aí não é para nós. Então, antes de dar o grande salto, assim, olhar e já ir criando o seu formato. Maravilhoso. Obrigada, Gabi. Mais uma vez. Obrigada. Por favor, Álvaro, que foi o ídolo financeiro da nossa roda. Me deixou com vergonha. Vai fazer o planejamento de todo mundo agora. Fala dos nomes digitais, né? Então, eu tenho, na verdade, 2 dicas. A primeira é repensar o que você faz
de que forma você consegue atingir aquele objetivo final. Por exemplo, esse curso de eletrônica que eu dou é um curso totalmente mão na massa, tem que ser presencial, da forma como eu imaginei esse curso. E nem por isso eu deixo de fazer o curso. Por exemplo, eu vim para Porto Alegre, decidi que estaria aqui, vou fazer um curso daqui a 2 semanas aqui, montei uma turma aqui. Legal. Depois eu vou estar em Belo Horizonte, em agosto, setembro, vou fazer outra turma lá. Então, se você tiver algum planejamento, você consegue repensar de forma que funcione, né? Mesmo que você tenha atividades que sejam presenciais. Então, essa é a primeira coisa, repensar. E a segunda, que tem a ver também com um pouquinho de planejamento e tudo mais, mas na verdade é mais com relação ao dia a dia. Tipo, eu acho que planejar também o que você vai fazer, seja no dia, na semana. E se você trabalha numa equipe, fazer isso junto. Ter talvez uma metodologia de trabalho. Quem trabalha com desenvolvimento de software ou de produtos já deve conhecer Scrum ou Extreme Programming, enfim. Tem várias metodologias que já estão aí prontas para você simplesmente pegar, usar e que vão te ajudar pra caramba na comunicação, que é um item super importante para qualquer equipe remota, né? Na última empresa que eu trabalhei, a gente tinha pessoas, se eu não me engano, em umas 8 cidades diferentes e com fusos também diferentes e tal, então a gente tinha que se preocupar bastante com a comunicação e é algo que, em geral, a galera costuma errar um pouco quando está remoto, porque você não tem o horário do cafezinho, né? Que você vai ali e conversa e tal, então acho que é isso. Legal, boa dica. Obrigada. Lucas, por favor. Bom, então a minha dica ela é um pouco mais existencial, assim, né? Eu acho que a gente precisa ter resiliência, né? A gente precisa aguentar o tranco, a gente precisa aguentar firme essa nova mudança, porque assim, e aí inclusive tem a ver com o planejamento financeiro, né? Que são os nômades digitais tendo que ser um pouco conservadores também. Sim, né? Eu acho que tem um lado assim, porque tem que planejar e tem que dia a dia, né? Porque a nossa geração tem um pouco assim essa ânsia de querer tudo na hora, né? A gente quer tudo agora, quer mudar agora, quer começar a nova carreira agora. Então acho que assim, tem que aguentar firme para essa mudança gradual, né? E ter paciência. Legal. Eu acho que sem paciência as coisas vão dar errado. E principalmente, assim como a gente estava falando antes, tem que saber o que tu ama, né? Então, assim, tem que saber o que tu quer na tua vida primeiro, né? E aí, como ele falou, se tu sabe o que tu ama, é muito difícil dar errado, né? Legal. Então, se tu investir naquilo que tu ama, é muito difícil dar errado. Então, acho que é por aí. Perfeito, obrigada, Lucas. Obrigado. Minhas dicas ficam assim, eu acho que a tecnologia e a parte digital não está em todos os locais, então nem todos têm trabalhos digitais. E tem muita gente que está nos escutando que está dentro de fábrica, que está dentro de áreas que não tem hoje possibilidade de sair e fazer o trabalho remoto. E às vezes eu vejo que dá um desespero nesse negócio. E eu vou mais ou menos na linha do que a gente estava conversando. A minha dica é assim, tem saída sim. Tem saída. Então, se eu estou numa área financeira, por exemplo, que meu trabalho não pode ser remoto, bom, eu tenho 2 caminhos. Ou eu passo a gostar desse trabalho que eu tenho, porque ele vai ser ali, ou eu começo a me preparar para uma função onde eu possa ser remoto, trabalho flexível, enfim. Então, assim, desestressa um pouco, faz um trabalho de entender o que tu gosta, o que tu ama, e aí monta um plano, e segue esse plano. Vão haver frustrações, faz parte do caminho. Esses dias eu vi um filósofo dizendo assim, faz parte da felicidade a tristeza. Não vai ter sempre feliz, tá? Então assim, faz um plano e aceita, deixa let it go, sabe? Assim, para um pouquinho de te estressar. Eu já tinha que estar na Espanha hoje, não tô, tem 23 anos, meu Menos Deus! cobrança, para um pouquinho, eu tô com Legal. 52, não fui à Espanha ainda. Então essa é a primeira. E a segunda tem a ver com a primeira, assim, procura organizações que te deem espaço para isso. Legal. Porque isso vai fazer um movimento com que as próprias organizações vão começar a se readaptar. E quem muda as organizações somos nós. Aliás, as organizações somos nós. Então, assim, procura organização. Se o teu chefe é chato, demite teu chefe. Olha, vai ter uma galera aí querendo demitir chefe aí, ó. Não, vamos apagar. Tira da gravação. Não faça isso em casa. Mas na verdade, assim, procura lugares que te façam feliz. A vida, apesar de ser longa, a gente tem que usar ela bem, sabe? Usar com momentos felizes. Acordar de manhã com tesão de ir pro trabalho, sabe? Não dizer, pô, lá vou eu encontrar aquele cara chato no meu chefe. Então, assim, é uma questão de ética consigo mesmo, não com o outro. É se permitir ser feliz.
Essa seria a minha dica. Muito bom, maravilhoso. Gente, muito obrigada. Foi ótimo, conversa ótima. A gente com certeza vai falar disso outras vezes. Novos projetos, tragam pra gente, por favor. Tomara que quem esteja em casa tá aí, como o Lucas falou, né? Com vontade, se coçando, repense e aproveite as nossas dicas aqui dos convidados para fazer alguma coisa diferente. Às vezes não precisa nem sair de onde tu tá, como a gente falou, como o Paulo disse. E você que é contratante, repensa um pouquinho, daqui a pouco ali teus funcionários têm super ideias de mobilidade, que pode até ampliar o teu negócio para outras cidades, né? Fica uma dica boa, qualquer coisa também ali. Planejamento financeiro é tudo neste momento. Eu fiquei hoje impressionada. Tragam seus orçamentos, tragam prova. Não, brincar, tô brincando. Gente, muito obrigado, boa noite. A gente fica com o AutoC.com e depois Virada Sound com Carlinhos Carneiro. Boa noite.